O Elon Musk afirmou há alguns dias que os jatos de combate tripulados estão mortos e que o presente e o futuro pertencem aos drones. Mas, segundo os oficiais da Força Aérea Americana, não é bem assim. Olá pessoal, mais um vídeo aí no nosso novo cenário, e no vídeo de inauguração desse cenário a gente recebeu vários comentários nos parabenizando e eu agradeço a todos pelo apoio, e tudo isso só está sendo possível com a ajuda de vocês. E se você gosta do nosso conteúdo, nos dê o seu apoio tornando-se membro do canal. Assim você vai colaborar com a melhoria e a manutenção da qualidade e quantidade de vídeos aqui no canal. E para que a gente possa crescer sem perder a qualidade, a gente precisa do seu apoio. Então, na semana passada, o famoso bilionário Elon Musk, que é fundador de projetos ousados como a SpaceX e a Tesla, que muitos de vocês devem conhecer, roubou a cena quando, em frente a uma plateia de oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos, declarou que a era do avião de caça já havia passado e que agora era a vez dos drones. E ele estava sendo entrevistado por um general da Força Aérea dos Estados Unidos no simpósio de guerra aérea em Orlando, na Flórida, quando, além desta declaração, ele também disse que o F-35 não teria chances contra um drone de caça. Então, as palavras exatas dele foram as seguintes: a era dos aviões de caça já passou. A guerra dos drones é o futuro. Não é que eu queira que o futuro seja este, mas é isso que o futuro será. Aí ele coloca o caça furtivo F-35 na mira, olha lá. O competidor pode ser um avião de combate controlado remotamente por um humano, mas com sua capacidade de manobras aumentada. O F-35 não teria chances contra isso. Bem polêmica essa declaração, hein? A ideia dele então seria a de um caça remotamente controlado, mas com uma capacidade de dogfight aprimorada, já que a ausência do piloto eliminaria as limitações de manobras, né? A principal delas é a chamada força G, que os pilotos são submetidos nos voos em curva e em manobras bruscas, né? Hoje muitos caças possuem capacidade de manobras acima de 10 Gs, mas os sistemas automatizados de controle de voo não permitem que a aeronave chegue nesses limites, porque valores acima desses de força G são altamente prejudiciais à fisiologia humana, sem contar que rapidamente levam o piloto a uma espécie de um apagão, já que basicamente o sangue desce e ele apaga por alguns instantes. E esse é realmente um ponto interessante. Mas será que uma inteligência artificial pode ser capaz de reunir dados sobre as duas aeronaves, no caso ele e o inimigo, em um dogfight, desde velocidade relativa entre as aeronaves até a quantidade e o peso dos armamentos, e então criar um curso de ação ideal para abater a outra aeronave? Isso poderia sim ser feito mais rápido do que um ser humano, da mesma maneira que hoje supercomputadores podem calcular possíveis movimentos de xadrez mais rápido até mesmo do que um mestre em xadrez humano. Mas embora seja possível, essa tecnologia ainda não existe. Então, na minha opinião, o caça tripulado manterá sim a sua vantagem competitiva ainda por um bom tempo. Até porque um combate real exige muito mais do que a famosa expressão puxar G. A capacidade dos sensores de fornecer a consciência situacional esférica de 360 graus necessária para vencer um combate aéreo na velocidade de processamento do cérebro humano não pode ser replicada em nenhum drone hoje em dia e nem num curto prazo. Sem contar que a guerra aérea moderna, como eu já falei aqui várias vezes, não é focada em dogfights, muito pelo contrário. O dogfight sempre vai ser possível, ainda mais em ambientes densos de combate.
mas o mais provável é que os combates aéreos modernos sejam resolvidos naquela chamada arena BVR, com os caças se utilizando de artifícios como a furtividade, fusão de sensores, data link, entre outros. Já em relação ao estado atual da inteligência artificial, a gente pode aí traçar um paralelo com um cenário muito mais simples, que são os carros autônomos criados pela própria empresa do Elon Musk, a Tesla, né? E que vem sendo testados aí há algum tempo. Então, se a gente for parar para pensar, um carro trabalha em um ambiente de duas dimensões, né? Bidimensional. Já um avião, uma nave espacial, trabalha em um ambiente de 3 dimensões, são 3 eixos. E os carros rodam nas estradas com regras bem definidas e um padrão de comportamento até, digamos, bem compreendido, bem previsível, né? E em abril de 2019, o Elon Musk disse que os carros dele teriam uma capacidade de dirigir sozinhos já 100% confiável até o final do ano, o que não ocorreu. Olha, somente em dezembro de 2019, 3 carros usando o chamado piloto automático da Tesla sofreram acidentes graves. Um deles passou por um sinal vermelho e colidiu com outro veículo, matando 2 pessoas. No mesmo dia, outro atingiu um caminhão de bombeiros estacionado, matando o passageiro, e um terceiro atingiu um veículo de polícia em uma rodovia. Então, o fato é que antes de um país apostar a sua segurança, a sua soberania em uma visão para um futuro automatizado, é preciso primeiro demonstrar que a sua capacidade, seu funcionamento esteja amplamente comprovado. Bom, e é óbvio que essas declarações foram logo rebatidas por vários oficiais da Força Aérea Americana e alguns mais cascadura afirmando que o Elon Musk não é militar e não é responsável pela segurança da nação. Um outro general afirmou que essas declarações seriam falaciosas, já que nas próximas décadas a superioridade aérea depende do uso de aeronaves de quinta e da próxima geração, e de que não há chance de que alguma tecnologia de voo automático ou algo do tipo possa substituí-los. Outros já preferiram colocar panos quentes, afirmando que os comentários do empresário eram sobre um pensamento do que virá a seguir, dezenas de anos à frente, separados do cenário atual. E uma coisa que eu acho interessante é que, se você buscar conceitos do que se imagina que sejam os caças da 6ª geração, você vai ver que muitos deles se mostram como caças tripulados. Então, nem para a 6ª geração de caças se projeta como uma unanimidade a capacidade 100% autônoma. Bom, mas o fato é que a Força Aérea Americana, assim como outras potências militares, já vem trabalhando no pensamento de caça autônomo há algum tempo. O primeiro plano estratégico da Força Aérea para aeronaves não tripuladas surgiu há mais de uma década já, isso não é novidade. E ele inclusive especificou metas e objetivos para drones entre 2009 e 2047. E nesse contexto, vários desafios retardaram planos da Força Aérea Americana. Dentre eles, dinheiro, é óbvio, né? Cultura, tecnologia ainda imatura, a política e até mesmo questões éticas, né? O uso de inteligência artificial e elementos de autonomia para ações letais apresentam desafios políticos e de ética particularmente significativos. Afinal, a gente está falando aí de um drone em combate matando um ser humano. Bom, mas nesse sentido, o programa Skyborg, sobre o qual eu já falei aqui, é um passo, digamos, mais prudente na direção que se precisa seguir. E para quem não lembra ou não assistiu o nosso vídeo, né, trata-se de aeronaves não tripuladas que se baseiam em inteligência artificial, com o objetivo de suplementar aeronaves tripuladas avançadas, agindo mais como um ala, um apoio, né? Então, para quem ainda não viu esse nosso vídeo sobre o ala robótico, eu vou deixar o cartãozinho para vocês aqui em cima. Bom, e com isso a gente pode concluir então que o Elon Musk está certo e errado ao mesmo tempo. Ele está certo quando afirma que o futuro pertence aos drones e caças não tripulados, já que isso certamente vai sim ocorrer algum dia, né?
Mas ele erra ao afirmar que o presente já pertence aos drones. E também erra quando ele diz que essa substituição do homem pela máquina vai ocorrer simplesmente por causa da melhoria de performance de combate. Ele foca muito só no dogfight, né? Quando na verdade a intenção é simplesmente preservar as vidas humanas. Já que, como eu falei para vocês aqui em outros vídeos, a opinião pública não aceita mais tão facilmente a perda de vidas humanas em combate, como era aceito há algumas décadas. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado. E é bem interessante nessa questão dos caças não tripulados, e se eles seriam mais efetivos ou não. E isso com certeza vai ser um bom assunto aí para a gente acompanhar nos próximos anos. E eu peço mais uma vez o apoio de todos, faça parte do canal Águias de Aço, tornando-se membro. E isso é muito importante para que a gente melhore cada vez mais o nível do canal. Não deixem de conhecer também a nossa loja virtual, lá você vai encontrar miniaturas como essas aqui, inclusive essa aqui do AC130, olha, vou mostrar para vocês. Aqui as hélices giram e o nível de detalhamento é realmente impressionante. É muito bem feito, muito bem trabalhado. Então confiram lá na nossa loja virtual estas e outras miniaturas, além de camisetas e quadros como estes que vocês estão vendo aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima!